Oi, oi, pessoal! Voltando aqui para o YouTube com o primeiro episódio de uma série que eu estou chamando de O Mínimo sobre Direito que todo youtuber precisa saber. Esse é o episódio número 1 e hoje eu vou falar o mínimo que você precisa saber sobre os termos de uso aqui da plataforma. Antes de mais nada, você precisa saber que, se você tem um canal no YouTube, você assinou um contrato. E você assinou esse contrato mesmo que você não tenha lido nenhuma linha. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto que todo criador precisa entender. Os termos de uso não são só meras regras internas da plataforma. Eles são um contrato juridicamente válido. Então, quando você cria sua conta e clica lá em aceito, às vezes sem ler, você celebra um contrato com natureza de contrato de adesão com a plataforma. Isso significa que as cláusulas não foram negociadas individualmente, mas sim estabelecidas previamente pelo YouTube e você simplesmente concordou com elas. Esse tipo de contrato, pessoal, é muito comum no ambiente digital e é extremamente válido juridicamente falando. Ao mesmo tempo, esse contrato de adesão ele cria uma relação assimétrica. De um lado, uma grande empresa com poder econômico e técnico, que é o Google, o YouTube, e de outro, o usuário ou criador. Por isso, gente, o mínimo que vocês precisam saber começa aqui. O YouTube ele não é um serviço público, ele é uma empresa privada e a relação entre você e a plataforma é regida por um contrato. Primeiro, e vamos lá, o que esse contrato normalmente estabelece? Ele define que o YouTube pode modificar políticas e regras ao longo do tempo, ou seja, o que é permitido hoje pode deixar de ser permitido amanhã. Segundo, ele estabelece regras mínimas de conduta relacionadas a direitos autorais, diretrizes da comunidade, monetização, políticas de conteúdo sensível e mais outras regras que eu não vou trazer todas aqui. Terceiro, ele prevê hipóteses de suspensão, remoção de vídeos e até mesmo de encerramento definitivo da conta. Tá, Camila, mas isso significa então que o YouTube pode fazer toda e qualquer coisa porque é ele que manda no contrato? E a resposta é não. E aqui entra a parte jurídica que talvez mais importe para você. Mesmo sendo um contrato privado, os termos de uso do YouTube não estão acima da lei. No Brasil, os contratos precisam respeitar princípios como boa-fé objetiva, função social do contrato e também equilíbrio contratual. Além disso, na maioria dos casos concretos envolvendo criador versus plataforma, aplica-se a série de garantias previstas no CDC ou Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade de um frente ao outro. Portanto, pessoal, isso significa que as plataformas têm autonomia? Sim, mas essa autonomia tem limites. Só que é essencial que vocês entendam o seguinte: enquanto não houver abuso de poder, por assim dizer, da plataforma, a regra geral é que as cláusulas contratuais dos termos de uso prevalecem. Outro ponto fundamental, e que eu já comentei antes, é que os termos de uso eles não estão isolados, ou seja, eles se conectam com os demais direitos. E esses direitos são diretrizes da plataforma, as políticas de monetização, as regras sobre direitos autorais, o sistema de strikes, diretrizes da comunidade, políticas de monetização, regras de direitos autorais e também o sistema de strikes. Isso quer dizer, em outras palavras, que você não assinou apenas um documento qualquer, mas sim aderiu a um ecossistema normativo próprio. E aqui, gente, mora um erro comum e eu preciso chamar a atenção de vocês, que muitos criadores iniciantes cometem, que é tratar a sua conta no YouTube como se fosse de sua propriedade. A conta não é um bem absoluto seu, ela é uma licença de uso dentro de uma estrutura de uma plataforma privada. E isso não significa de forma alguma ausência de direitos, significa que os seus direitos estão dentro de um modelo contratual específico que eu já mencionei aqui. Então vamos fazer um resuminho aqui para fechar. O mínimo que vocês precisam saber sobre termos de uso. Primeiro, você assinou um contrato. Segundo, esse contrato é de adesão. Terceiro, esse contrato pode ser alterado de forma unilateral pela plataforma. Quarto, esse contrato tem limites impostos pela nossa legislação, a legislação brasileira. E quinto, caso o YouTube tome alguma atitude abusiva, como uma desmonetização indevida, por exemplo, a decisão da plataforma pode sim ser revista judicialmente. Esse foi o episódio número 1 da série, e se esse vídeo te ajudou, te informou de alguma forma, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Eu juro que eu tentei simplificar ao máximo o juridiquês para que você tenha as informações que precisa de maneira acessível. Meu nome é Camila, eu sou advogada e especialista em direito do entretenimento digital e gaming law, e até a próxima.